E aí, hoje eu vou falar aqui sobre ter ou não ter uma doula e qual foi a minha experiência com a doula. Se foi legal, se não foi. Vou contar aqui algumas sugestões para seguir para encontrar uma doula super bacana aí para você, tudo bem? Então, eu tive duas doulas, né, diferentes. E aí, eu vou contar aqui para vocês agora como é que foi. Primeiro, eu tive que pesquisar bastante. Eu tive que fazer uma bela de uma pesquisa, tá? Mas isso no meu segundo, porque no meu primeiro eu tive uma baita vantagem aí, né? Eu tava fazendo acompanhamento com um parto humanizado. Fui numa casa de parto. E aí, no meio da lista, né? Obviamente que eu não era mãe de primeira viagem, né, gente? Quando a gente é mãe de primeira viagem, são muitas as coisas bem diferentes, assim. Mas vai dar certo, mas vai dar certo. E a primeira vez que eu ouvi falar sobre doula foi nessa casa de parto. E lá no finalzinho da gestação, gente, peguei bem no final da minha gestação. Bem no final da minha gestação. E aí me passaram uma lista de várias doulas. Só que essas doulas, elas eram mulheres que não tinham muita experiência em parto, ou era a primeira experiência. E a gente estaria lá como para elas terem a primeira experiência, né? De ajudar seria como se fosse um estágio, né? E aí elas cobrariam um preço assim, razoável, até porque elas, como não tinham muita experiência, né? Então a gente seria as primeiras lá. Aí eu fiz o quê? Pedi pra Deus me dê orientação aqui, como que eu posso pedir, né? Me dar a sensibilidade pra eu achar a doula certa pra mim, ok? Foi o que eu fiz. E lá eu peguei a primeira, dei uma olhada lá no Instagram pra saber o que tinha lá, né? Pra saber se é uma pessoa que estuda, por mais que não tenha uma experiência, mas para saber se é uma pessoa que estuda, uma pessoa que realmente abraça de fato o parto humanizado e abraça de fato essa assistência, né? Fui lá, pesquisei, olha, de todas que eu pesquisei, apenas uma tinha um perfil do Instagram e ok. Então eu pensei comigo, se a pessoa ela é zelosa com o Instagram dela, ela vai ser zelosa comigo também. Então fui lá, gente, fiz as caras, ferro e fogo, entrei em contato com essa doula e aí, né, trocamos ideias e tudo mais e tal. Foi um valor bem em conta, né? Bem em conta, assim, para as minhas condições. E aí fomos. Aí ela passou, fez alguns encontros comigo virtuais, né? E fez um encontro presencial. Esses encontros virtuais ajudava a ensinar como que era a fisiologia do parto, enfim, tirar algumas dúvidas lá e tudo mais. Então, assim, eu fui de primeira, né? Fui de primeira, gostei. Gostei também da forma como explica, eu percebi que tinha domínio, né? Essa doula, ela não tinha filhos, né? Então ela nunca tinha passado pelo parto, para saber, assim, ativamente, para saber exatamente o que acontecia. Então eu estava me arriscando, né? A confiar de fato que aquela pessoa ia me dar a assistência correta, né? Então aí ela me explicou tudo mais, eu via muito zelo nessa doula, que tava me explicando tudo, senti muita confiança e tudo mais, ok. Ela veio, fez a visita pra gente, né, se ver, né, presencialmente, né, que era lá na época de 2022, ainda tava com aquelas questões ainda de saindo de uma pandemia. Mas eu conversei, senti muita confiança nela, meu marido também, ela conversou comigo, com meu esposo, e a gente decidiu seguir com ela. Como que foi no dia?
No dia, a casa de parto, né? Eu tinha ido fazer um descolamento da membrana, né? Ou seja, para dar uma. É como se fosse dar uma incentivada pro corpo para já, né, ter o parto. Porque como eu tava com umas questões de pressão alta e tal, a casa de parto ficou meio assim, com receio de querer deixar muito tempo. E aí a casa de parto avisou ela antes, porque eu achei estranho, né, que ela tava me mandando algumas mensagens, ó, se você assistir uma coisa, me avise e tudo mais e tal. E foi lá para umas 10h30 da noite, minha bolsa estourou. E eu comecei, né, e 1 hora depois é que eu fui começar a sentir as dores, né. Fiquei em contato com ela, na verdade ligamos, né, meu marido ligou pra ela já era quase meia-noite, gente, já era tarde mesmo. E aí ela prontamente veio aqui me acompanhar e tudo mais. E, gente, olha só, no parto acontece tudo diferente do que você planeja. Tudo diferente. Eu tinha combinado com ela cheiro de essência, que com cheiro de essência. E aí chegou no dia, eu não queria sentir cheiro de nada. Aí eu separei música. No dia eu não queria ouvir nada, eu queria ouvir o barulho do silêncio. Eu não queria ouvir nada, eu queria o silêncio. Aí quando ela veio, aí veio com os cheirinhos, tipo, hortelã, essas coisas e tal que eu tinha escolhido. Aí eu falei pra ela, não, vai com esses negócios de cheiro pra lá que eu não quero esse cheiro de nada, né? Porque tudo já tava querendo me dar ânsia e tudo mais e tal, eu tava bem assim, me deixa quieta. O meu instinto assim foi de me deixa quieta em paz, não mexe comigo, só me observa, né? E ela teve um papel muito importante, porque ela observou como que eu estava. Então, por ela ter essa observação e tudo mais, chegou numa hora X que ela falou, a gente precisa ir agora, senão essa criança vai nascer aqui, ok? Aí ela foi, meu marido, gente, eu fui numa cadeira parecida com essa aqui, ó. Meu marido me arrastou na cadeira lá, porque morando lá os elevadores lá, descemos e tudo mais, aí depois ele volta com a cadeira e tal. E no meio do trajeto, eu tava bem já no ponto de ter a criança. Então assim, cheguei no hospital, me colocaram na cadeira de rodas, já me levaram pra sala, já mediram lá pra ver quanto que eu tinha, já tava com 9,5, já 10 de dilatação. Cheguei, não demorou muito, o meu filho Derek já nasceu. Foi muito rápido. E eu queria isso, eu falei pra ela, olha, o meu desejo é que eu quero chegar lá já pra parir. Eu não quero ficar enrolando lá. Então, assim, eu fiquei bem, bastante pensando e tudo mais e tal, ela me ajudou bastante. Minha boca secou demais. Ela levou até canudinho, ela me deu um canudinho lá e me ajudou, assim, com água. Eu vi que eu tava com sede e tal. E ela foi me dando algumas orientações. Então, ou seja, ela apenas me observou. Que esse é o papel. É uma pessoa que vai estar lá pra vós, com você. E vai ser também aquela que vai ajudar em todas as fases. Então, me ajudou bastante a minha primeira doula. Minha primeira doula foi sensacional. E também tava no como, né, que fazer o carimbinho da placenta, que eu tenho até hoje. Maravilhosamente bem. E o pós, né? O pós foi que também ela teve uma visita no pós, né? Assim que eu tive meu filho, teve uma visita no pós. E aí ela ajudou bastante referente a isso. Tem algumas orientações, assim, poucas orientações assim de amamentação, né? Porque também não tava no combo, né? Mas me ajudou, assim, pra ter um norte, uma noção. Então, assim, eu tive uma excelente assistência, porque tudo que eu precisei, eu tive. E de primeira viagem, né? Não sabendo nada, ficava com receio de ser legal ou não. Tá, e o que acontece? Quando eu tive meu segundo filho, a mesma doula, ela já não tava mais aqui, onde eu moro, ela mudou para outro estado. Então, obviamente, vai lá eu na saga procurar outra doula. E isso, gente, já era o quê? 3 anos já, que já tinha passado. Uma coisa que eu achei muito diferente, meu filho nasceu em 2025.
é o segundo. Nasceu em 2025. E aí, eu fui lá com a mesma lista, olha só, porque eu tava pesquisando pelo Instagram, pedi até indicação pra minha doula anterior e tal. Só que o que que acontece? A doula, ela já tava... Tinha muitas pessoas já sendo doula. E também tinha já tinha muitos serviços, produtos e serviços, enfim. E o que acontece? Algo que tava muito mais para humanizado já não estava sendo muito mais humanizado. Tava muito mais assim, como que eu posso dizer? O que eu percebi, percepção minha, ok? Quando eu estava pesquisando. É muito de, olha, pacote fechado. Ó, se isso aqui é tanto, aí com o premium é tanto, e não sei o que é tanto. Só que aí o que que acontece? Eu peguei e conversei com várias doulas. Aí eu tive que fazer uma entrevista com as doulas. Fiz a mesma coisa também, orei, falei com Deus, Deus me orienta qual doula que eu vou falar. Aí pra vocês terem noção, ó, eu conversei com uma doula, peguei daquela lista também que eu vi, que eu tinha. E aí eu vi uma doula, assim, ela não tava muito, assim, o Instagram dela e tal, mas eu consegui falar com ela. Por quê? Eu tava vendo várias outras doulas, só que tava muito comercializado. Eu não tava sentindo Eu não tava sentindo, assim, sabe quando você sente que não tá dando certo, não é isso não, entendeu? Tá muito comercializado, assim, tá muito, é isso aqui, é muito fechado, não tinha um diálogo, assim, você sentia a pessoa, era muito tabelado. E quando eu vejo que já é muito tabelado, que eu vejo que não dá eu vejo que a pessoa não consegue sentir, eu tô percebendo que a pessoa não tá me sentindo, ela não tá me sentindo assim, aí eu já descartava. E eu fiz entrevista, acho que com umas 10 doulas, gente. Umas 10, 11 doulas, de verdade, eu fiz entrevista. Mas eu precisava sentir esse tato. Então, o que que eu coloquei na ponta do lápis, no sentido assim, foi a história da doula. Então, eu precisava ouvir a história dessa doula, ver se atendia a mim. Porque diferente da primeira que tinha, eu não tava sentindo essa humanização, porque é humanizado, então tem que ter humanização. Não tava sentindo humanização. Então eu tive que fazer muitas entrevistas para sentir a humanização. Então vamos lá. Aí eu eu ouvi a história, contei a minha história, falei assim, olha, meu filho, ele nasceu X, é super rápido, gente, não demorou muito não. Aí, ele tava querendo colocar pacote. Ah, então, mas a amamentação, que não sei o que. Eu falei, não, então, a amamentação, eu já sei, né, tem como amamenta. Aí, não, mas o segundo tal, não sei o que. Eu falei, não, sim, mas eu quero falar referente ao parto e tudo mais. Meu parto foi assim e tal. Tem alguma coisa que a gente pode tirar. Eu fui pra negociar. E aquelas que eu vi que eram muito inegociáveis, eu já só ouvia, tá bom. Beleza, qualquer coisa depois a gente tem contato, mas eu não tem contato não, já deixei descartado já. Tinha umas que falavam o pacote X é isso, o pacote Y é esse, o pacote Z é esse. Eu falei, meu, é humanização, tudo bem, tem os pacotes pra facilitar e tal. Só que mesmo nesse pacote, eu tentei levar a minha história pra falar, olha, eu não sou mãe de primeira viagem, eu sou mãe de segunda viagem. Né, eu tenho algumas experiências em referente ao parto, até também porque eu estudo pra caramba referente ao parto. E eu preciso dá pra dar uma maleável aqui, porque ia ter coisa que eu não ia usar, gente, na boa. Enfim, até que eu cheguei a primeira moça que eu conversei, eu senti muito mais humanização da parte dela. Só que assim, o Instagram dela também não era assim, o Instagram dela era mais ou menos, né? E eu percebi assim, o que que me bateu com ela? Que ela era uma pessoa super zen. Ela era uma pessoa super zen, tal. Já com as demais que eu tava conversando, gente, é o perfil meu, tá? Por isso que você precisa conversar. Não é algo que você, isso aqui, até porque a pessoa vai ver você lá sem roupa, essas coisas e tal, né? Então, qualquer pessoa você vai colocar pra te ajudar lá a ver sem roupa, né? E tudo mais pra acompanhar o parto, né?
Então fui colocando várias vezes, assim, eu precisava de uma pessoa zen. Por quê? Eu sou uma pessoa muito calma pra essa parte. Então eu sou uma pessoa muito assim, desligada, sou super de boa, entendeu? E eu queria uma pessoa que fosse assim, né? As outras meninas que eu tava conversando, elas eram muito impositivas. Não, que não sei o quê, então, pra mim, esse tipo de perfil não ia rolar. Porque assim, eu tô lá no parto, eu preciso de uma pessoa com calma, preciso de uma pessoa com muita calmaria, tá? E ali, e se lá não vamos ver, aí a pessoa vai querer, né? Não quero isso. Eu quero uma pessoa que apenas me observe e apenas esteja lá comigo de boa, né? E eu decidi por escolher essa doula. E o que acontece? Ela foi, eu falei assim, olha, dá pra negociar e tal. Ela negociou comigo de boa e tal, contou a história. Gostei do jeito dela falar. Ela super zen, super na paz, assim, sabe? E aí, gente, quando foi no dia, fiquei com dó da minha doula, tadinha. Ela fez aniversário um dia antes do meu filho nascer e ela tava na praia. Ela tava na praia, olha só. Mas ela sempre tá lá em contato comigo e tal, a gente super zen, assim, e tal. A gente fez também online. Eu não tive com ela contato presencial, mas eu tive online. E aí no dia eu só falei feliz aniversário pra ela, tava falando assim, ai menina, que susto, eu achei que ia ter nascer um menino. Eu falei, não, só nascer em abril, tá, não sei o quê, porque na verdade a previsão era pra abril, mas acabou nascendo em março. E aí quando foi no dia seguinte, eu falei, olha, eu tô sentindo isso. Gente, de verdade. Aí ela já acionou a doula backup, porque como ela não, pra ajudar, porque se ela não conseguisse vir, a doula backup ia ajudar. Mas aí tudo bem. Aí eu fiquei conversando com elas, ela fez um grupinho e tal com elas, e ela foi monitorando, enquanto isso ela tava tentando chegar aqui e tal, tá. Gente, mas o negócio evoluiu tão rápido, mas tão rápido. E olha só, por isso que eu falo, gente, faça a entrevista, porque você tem que sentir o time da pessoa, você precisa sentir o time e a sensibilidade, assim, você só consegue fazer isso conversando com a pessoa. Então, assim, o perfil dela, nas respostas que ela tava me dando no WhatsApp, foi tão preciso, e também com a minha experiência, né? Aí ela me falou uma coisa, eu conversei com ela, fez perguntas muito chaves pra mim. Aí eu falei, não, acho que dá pra segurar assim, eu vou ficar aqui por enquanto, porque eu não tô sentindo muita dor, gente, eu não tava sentindo muita dor mesmo, sério. Aí falando com ela e tal, e só que eu tava com umas contrações, que elas estavam tipo de 2 em 2 minutos. Aí ela falou, olha, eu acho que você já tá na fase ativa, é bom você ir pro hospital agora. Aí meu marido foi levar meu filho mais velho lá pra minha sogra. Eu falei, tá bom, quando meu marido chegar a gente vai, né, e tudo mais. Foi me dando orientação e tal. Gente, quando meu marido pisou na porta, aí ele falou, olha, eu tava vendo um grupo aqui, porque ela fez um grupo bem legal. E olha, a gente já vai se arrumar aqui. Eu já tava assim, ó. Porque eu já tinha tido a primeira empurrada sozinha. Aí quando ele veio assim, ó, vamos embora. Aí eu falei, eu não vou pra lugar nenhum, ele vai nascer aqui. Aí ele, não, respira, não, já tô respirando, abaixa aí que ele vai nascer. Nasceu, pronto. Mas olha só, ela nem precisou estar aqui, mas ela me ajudou bastante por mensagem. Porque assim, o nascimento foi tão rápido, que foi muito legal. Pra mim foi uma experiência maravilhosa. Então, o que eu levo disso? A doula, eu valorizo demais a presença da doula. Eu acho uma peça muito chave nos dias de hoje, assim, né? Porque te ajuda com técnicas e tudo mais e tal, e te ajuda no apoio emocional, né? Vai te ajudar, porque às vezes você vai estar desorientada, mas a doula vai estar lá com você. Então, esse é o meu desfecho, essa é a minha experiência. Espero que você tenha gostado e que tenha te ajudado na decisão. Então, assim, é uma peça muito chave, mas é aquele negócio. Ore, peça ajuda pra Deus e faça as entrevistas. Veja, perceba, né? Porque você vai conseguir chegar na doula perfeita pra você. Então é isso. Gente, pra mim a doula é maravilhosa. É uma peça-chave
E recomendo, super recomendo. Agora as minhas gestações sempre tiveram doulas e sempre terão uma doula, porque é show de bola, super recomendo. Então, parabéns às doulas aí, vocês são sensacionais e uma peça muito importante para nós. Então, valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e fiquem aí, porque vai ter muito mais vídeos legais. Tá bom? Então me conta aí, você já teve uma doula? Não teve doula? Como foi sua experiência? Foi igual a minha aqui? Então conta aqui, deixa aqui nos comentários aqui. Como que foi? O que mais que você quer saber? Que eu faço outros vídeos aqui, esclarecendo mais coisas. Então beijos, até mais. Tchau, tchau. Fique com Deus.